Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Soy la profesora Elisiane y hoy nosotros vamos a estudiar un poquito más. Vamos a ver un poquito sobre a respeito de los verbos de movimento, bien? Objetivo então da nossa aula, vamos ver quais são. Reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do uso das classes gramaticais, como dos verbos que indicam movimento, percebendo a função que exercem no texto. Conhecer alguns meios de transporte. Então, vamos trabalhar essa parte de vocabulário também, conhecendo um pouquinho mais, reforçando, relembrando o que você já sabe a respeito dos meios de transporte. Vamos iniciar vendo então aqui um verbo de movimento que nós utilizamos muito, que é o verbo ir, né, juntamente com alguns meios de transporte e com a preposição em e a. Vamos ver como que fica então essa junção? Então, com o verbo ir, eu puedo ir em barco, né? Se vou fazer um viaje, puedo ir em barco, puedo ir em avião, né? Se vou a mi trabalho, ó, veja bem, estou usando o verbo ir, vou a mi trabalho como? Em autobus, em trem, em moto, né? Em helicóptero, em coche, em caminhão, em bici. Ou puedo aún decir que vou correndo, né? Deprisa. Temos exceções. Veja aqui, ó, essa parte aqui mais amarelinha aqui, a exceção com a preposição a pé e a cavalo. Então, para todos os outros meios de transporte, vou utilizar preposição em, que aparece aqui no centro, destacado aqui, dentro dessa caixinha azul. Mas para dizer que vou a pé ou a cavalo, sempre vou utilizar a preposição a. Listo? Certo? Adelante. Sobre os meios de transporte, vamos a praticar? Vamos a retomar tus conhecimentos prévios também. Vamos retomar, vamos relembrar o que você já sabe desse vocabulário dos meios de transporte. Vamos a analisar. Número 1. Veículo automóvel de transporte público e trajeto fijo, que habitualmente se emplea en el servicio urbano. 2. Vehículo de dos ruedas, normalmente de igual tamaño, cuyos pedales transmiten el movimiento de la rueda trasera por medio de un plato, un piñón e uma cadena. Vai pensando, vai tentando descobrir aí qual é o meio de transporte em questão. 3. Veículo mais pesado que el aire, provisto de alas, cuya sustentação e avance são consequência de la acción de uno o varios motores. E 4. Veículo automóvil de dos ruedas, com um ou dois sillones e a vezes com sidecar. O que é sidecar? É uma parte que é colocada ao lado desse veículo, ele tem apenas uma roda, é anexado de alguma forma, e aí ali cabe alguma coisa que você queira transportar ou até mesmo uma pessoa. Você conseguiu pensar aí, conseguiu supor quais são aí as respostas? Vamos ver? Então, olha ali, número 1, o veículo automóvel de transporte público que temos, é o autobús, tá bem? Continuando, moto é o número 4. Este veículo automóvel de dos ruedas com um ou dois sillones, la moto. Depois, número 3, é o avião, mais pesado que o aire, o avance são consequência da ação de um ou vários motores. E, por último, ainda não falamos do número 2, que é a bicicleta. Veículo de duas ruedas, normalmente de igual tamanho, né? Todas têm um tamanho mais ou menos igual, cujos pedales transmitem o movimento a la rueda trasera por meio de um plato, um pinhão e uma cadena. Muito bem, então deu aí já para relembrar um pouquinho a respeito dos meios de transporte. Vamos continuar vendo. Que texto
es esse? Que tipo de texto é esse? Um texto composto por imagens, por palavras. Então, nós temos aqui uma mistura, uma mescla do verbal e do não verbal. Você conhece, já viu esse tipo de texto? Eles aparecem geralmente em livros didáticos, né? Nós temos aqui os meios de transporte, que acabamos de ver, ó, ir, né? Podemos ir em autobus, em moto, em coche, ou a pé, a cavalo, ou correndo, né? Acabamos de ver essas informações. Vamos ver agora que tipo de texto é esse, quais são suas características. Então, é um infográfico, tá? O nome desse tipo de texto organizado dessa maneira, que traz esse tipo de conteúdo, é um infográfico. De intenção a transmitir informação graficamente de forma mais dinâmica, viva e imaginativa. Então, a intenção é trazer uma informação, um conhecimento de uma forma mais dinâmica. O leitor consegue ter, assim, maior interesse, ele consegue ler rapidamente, ter uma visualização geral do assunto. A saber, então, os infográficos permitem que matérias ou conteúdos muito complicados possam ser compreendidos de maneira rápida e entretenida. Temos acá, em este infográfico, mais uma vez, os meios de transporte mais seguros para tus viajes. Então, veja, agora nós temos mais seguro, o avião, depois o barco, depois o trem, por último, o coche, em las carreteras. Os infográficos, sua forma é muito visual, apresenta combinação de colores, imagens, ou desenhos que ajudam a compreensão. Então, todo esse conjunto, né, a combinação das cores, as imagens, as informações que são trazidas, ajudam na compreensão, não só a palavra escrita, a imagem auxilia bastante. Quem forma o texto? Nós vamos ver agora na sequência que informação este texto traz. É um texto, ele é composto pelo visual, pelo verbal e pelo não verbal. É um texto e vimos que o nome desse texto, esse gênero, é o infográfico. Vamos ver então quem forma este texto? Então, número 1, el avião, ele vem acá, arriba. Este meio de transporte é o mais seguro de todos, com uma probabilidade de morte de tão sola uma entre 60 milhões de vuelos. Então, uma probabilidade muito pequena de acontecer um acidente. Bien? Depois, viene o barco, em segundo lugar. Navegar com a brisa marina, rozando o rosto e disfrutar del sol mientras se conoce outros países. E é que o risco deste meio de transporte é o de 1 entre 6 milhões também. É um risco pequeno, uma possibilidade muito pequena de um acidente, de um naufrágio, né? Continuando, terceiro, vem o trem. O risco de sofrer um acidente viajando em trem é 1 entre 400 mil. Então, agora já existe uma possibilidade maior de ocorrer um acidente. E, por último, transportes por carretera, os transportes rodoviários. Os viajes por carretera siguen siendo los más peligrosos de todos. Entonces, con coche, moto y autobús. El riesgo por accidente es de 1 por cada 5.000 desplazamientos, deslocamentos. Muy bien. Vamos para a nossa atividade número 1. Partiendo de la interpretación del infográfico, completa la información. Los accidentes más comunes. E aí você vai continuar, vai fazer a sua produção escrita, né? Então você vai baseado no que nós vimos ali, nas probabilidades de acontecer alguma coisa, um possível acidente. Você vai utilizar esses meios de transporte, vai falar do avião, do barco, do trem, do coche ou do caminhão, né? E vai elaborar aí um parágrafo dizendo: los accidentes mais comunes ocorrem. E aí, adelante, você continua, escreva em espanhol. Se for necessário, pesquise rapidamente, consulte o dicionário para
ver aí uma palavra que você tenha dúvida. Um tempinho para você responder e já voltamos. Muy bien. A ver, entonces, chicos, una posibilidad de respuesta. Tenemos acá, los accidentes más comunes ocurren entre los coches, motos y autobuses y el riesgo es mucho mayor que de los otros medios de transporte apontados. É uma sugestão. Com certeza seu texto ficou um pouco diferente, mas acredito que tenha sido algo assim neste sentido. Muito bem. Verbos de movimento. Vamos ver aqui, vamos ler essa tirinha e vamos observar alguns verbos de movimento, um verbo de movimento que aparece na leitura da tirinha. Estou solo e aburrido. ¿Podes venir a mi casa? Lo siento, Miguelito, voy a salir con mi mamá, pero ¿no tenés algún libro? Un libro es un buen amigo. E aí temos aí os próximos quadrinhos apenas com as imagens, né? O Miguelito vai até a estante, pega um livro, fica olhando, mirando o livro, né? Está ali parado. No final se diz assim, bueno, ¿a qué querés que juguemos? Ele empieza uma charla, ele começa uma conversa, ele tenta conversar com o livro. Então ele entende o que a Mafalda falou ali, de um modo literal, né? Ele não entende que ele vai conversar com o texto, ele vai interagir com a leitura, ele acha que é com o objeto livro. Temos aí o verbo voy a salir, verbo ir, né? Utilizado aqui na tirinha. Voy, no segundo quadrinho, voy a salir com mi mamá, verbo ir, voy a salir. E outros mais, viajar, venir, salir, que vimos ali,
volver, voltar, llegar, jugar, que é mais utilizado no sentido de brincar mesmo, brincadeira. Analisando a língua, o avião sale a las 3. Aqui nós temos o verbo viajar e o verbo salir, estão aqui conjugados com os pronombres. Vamos ver aqui como se queda a conjugação do verbo viajar. Eu viajo, tu viajas, ele ou ella viaja, nosotros viajamos, vosotros viajáis, ellos viajan. E com o verbo salir, eu salgo, tu sales, él sale, nosotros salimos, vosotros salís e ellos ou ellas salen. Então, a frase de exemplo aqui, mais uma vez, el avião sale, utilizando o verbo salir, el avião, él sale a las 3. Muito bem. Atividade 2. Completa as frases conjugando os verbos em el presente de indicativo. Então, você vai tentar usar a sua memória ou você pode fazer uma consulta rápida também sobre a conjugação desses verbos. Salir, olha só, aparece no final da frase, entre parênteses. Salir, viajar, salir, salir e verbo llegar, certo? Então, eu vou dar um tempo para que vocês consigam, se necessário, pesquisar, se não lembrarem, tá? Então, você vai completar a frase com o verbo. El vuelo de mi hijo, vai utilizar o verbo salir, você tem que, fazer a conjugação a las 10 de Madrid. Na letra B, o verbo que você vai usar para completar, vai conjugar, é o verbo viajar. Na letra C, o verbo salir, mais uma vez. Na letra D, salir com yo. Lembra lá como é que era? Yo, né? Mi abuelo, verbo llegar. Vou dar um tempinho para você realizar a atividade, já já nós retornamos para corrigi-la. Vamos a corrigir. A ver. Entonces, ¿cómo se queda? El vuelo de mi hijo sale, con verbo salir, sale a las 10 de Madrid. En la letra B, Oscar, Pablo y yo viajamos en la próxima semana. En la C, vosotros salís a las 7, ¿verdad? En la D, salgo de casa, yo salgo de casa todos los días a las 7 en punto. Y en la E, mi abuelo llega de Barcelona mañana, con el verbo llegar. El uso de las preposiciones. Al especificar los medios de transporte, utilizamos la preposición en. Vamos en coche,
em trem. Temos as excepciones. Vamos a pie y a caballo. Entonces, solamente para a pie y a caballo, la preposición a. Para todos os outros meios de transporte, la preposição en. Atividade 3, mais uma produção escrita, bien? Vamos a planear uma produção escrita? ¿Sabías que la bicicleta, además de ser um meio de transporte, também se pode praticar deporte? E tu, para que finalidade la utilizas? ¿Conoces a alguém que la utiliza? ¿Con qual finalidade? De los verbos e preposições que estudamos, utiliza-los em tu produção. Então, procure utilizar esses verbos que nós vimos, né? Verbo salir, verbo ir, né? E utilize também as preposições em ou a na tua produção escrita. Um tempinho para você responder, já voltamos para corrigir. Muito bem, chicos, listo? Então, vocês praticaram um pouquinho mais a escrita e vamos ver aqui uma sugestão de resposta. A veces voy a la escuela en bici, pero generalmente utilizo para pasear con mis amigos por el barrio. Y a mi madre utiliza la bici como medio de transporte e de trabalho. Bien? Você fez mais ou menos parecido, acredito que sim. O que aprendemos? Vamos então fazer um resuminho da nossa aula. O gênero infográfico e seus recursos, nós vimos aí esse tipo de texto, imagens, informações. Na parte linguístico-discursivo, que é a parte da gramática, né, nós vimos os verbos de movimento com as preposições que as regem.
certo? Então, muito bem, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da nossa aula e hasta luego!